mas provavelmente você não faz ideia de o que é uma urna eletrônica, como ela funciona. Então hoje eu vim aqui vestido de segurança de balada, porque não existe ninguém mais confiável do que o segurança da balada pra falar sobre um assunto sério. Então, ao longo do tempo, quando a tecnologia se tornou possível, diversos países adotaram esses sistemas e muitos voltaram atrás, ou muitos começaram a desenvolver em cima daquilo porque eles entendiam que era interessante, porém que precisava de complementação, porque a ciência funciona assim, você vai constantemente produzindo mais para que se torne melhor e não para que você fique preso naquilo e diga, não, isso aqui é muito bom, é tão bom que eu não vou mudar. Dos países que adotaram algum sistema eletrônico de votação, urnas eletrônicas, surgiu um conceito que seria a primeira geração das urnas eletrônicas, que foi o primeiro modelo proposto e aplicado. E ele é basicamente um substituto de uma urna física, que você coloca uma cédula por uma máquina que você digita e ela salva o arquivo no banco de dados. Metaforicamente, você digita, é como se estivesse preenchendo, e a hora que você aperta confirma, ela joga o seu voto em uma pastinha dentro dela. Isso é uma simplificação absurda. Esse método ele é conhecido como DRE, que é Direct Recording Electronic Voting Machine, ou então a máquina de votação que salva diretamente os dados no banco de dados. É o mais simples possível. E ele foi implementado ao redor do mundo. E ele é um sistema que é baseado em confiança, porque você não tem como acessar em tempo real o que está acontecendo na máquina. E ele é conhecido como sistema de dependência de software, ou seja, você depende do software da máquina e você não consegue ver o que está acontecendo, e as auditorias seriam feitas em cima do software ou então dos resultados gerados por ela, sendo que você, pessoa comum, não conseguiria fazer. Com isso, nasceu então a segunda geração. E quando eu digo segunda geração é porque é uma progressão na linha do tempo. Então a segunda geração consiste basicamente em uma complementação. Então você pega aquela máquina, aquela DRE, você mexe nela e você fala, bom, agora eu tenho uma máquina melhorada porque eu achava que o nosso primeiro mecanismo não era seguro o suficiente para definir o futuro do nosso país. Então a gente estudou e chegou à conclusão de que precisa de um documento físico para que seja feita a auditoria em cima deste documento e não em cima da máquina, porque aí sim, quando o eleitor digita, ele confirma, a máquina ela gera um papelzinho, o eleitor dá uma olhadinha e fala assim, isso aqui então é exatamente o que eu digitei lá, ele tira e coloca na urna, ou a urna ela corta e tá arquivado o seu voto fisicamente, porque aí o eleitor ele tem como ver o que está acontecendo ali. Então, irrelevante se o sistema estiver fraudado, ele está enviando votos adulterados, ou tanto faz. Se for suspeitada a fraude, é só você pegar aquele documento físico que está em uma urna lacrada, que seria armazenada pelas zonas eleitorais, lacrado totalmente, e falar, bom, vamos recontar isso aqui em uma cerimônia pública, onde qualquer pessoa conseguiria chegar, puxar o papelzinho, identificar o que está escrito ali e fazer a contagem. Esse sistema é conhecido como VVPAT ao redor do mundo. Aqui no Brasil ele pode ser chamado de VICE, que é voto impresso conferível pelo eleitor, que é uma tradução bem próxima do que é o VVPAT. E esse sistema ele é conhecido como independência de software, porque independente do que acontece na máquina, no software, que você não tem acesso, o ticket você tem acesso, você está vendo ali, então se a máquina lá fraudar, mas o que está escrito ali está certinho, cara, Brasil, coloca na máquina e vida que segue, exatamente igual uma votação com cédulas, porém o sistema eletrônico ele serve para agilizar o processo, e ali a urna ela seria mais para auditoria, realmente, igual é feito com as urnas agora, que elas são armazenadas durante um período de tempo após a eleição, para caso sejam impugnadas as eleições, as pessoas possam auditar. E aí, então, foram desenvolvidas outras tecnologias, mas elas não vêm muito ao caso, porque elas são extremamente complexas para serem distribuídas atualmente, porque existe o blockchain, existe a criptografação de ponta a ponta, igual do WhatsApp, que chama E2E, né, end-to-end, mas esses seriam para o sistema eletrônico em si, não para auditoria física por qualquer pessoa, porque hoje em dia são poucas as pessoas que entendem de blockchain, por exemplo. Então, é interessante estudar isso, mas ainda não é aplicável. Nosso sistema, ele é o DRE e ele depende da confiança do software. Sendo assim, não é necessário que seja feito um ataque direto ao sistema e você consiga extrair dados que você consiga manipular. Apesar de que existem testes periódicos de segurança feitos pelo TSE, onde sempre são encontradas algumas falhas, mesmo em circunstâncias não ideais, e o TSE constantemente diz que está corrigindo, algumas são corrigidas, outras nem tanto,
Mas não é necessário um ataque para que você enfraqueça a legitimidade do processo eleitoral. E existe uma frase que é aquela frase de que não importa quem vota, mas sim quem conta. É de se entender o porquê as pessoas falam isso, porque se o sistema ele for adulterado, você não tem como verificar facilmente, ou mesmo se for modificado pelo próprio criador de uma forma que não seja possível que outras pessoas percebam essa falha, aí sim, realmente, quem contará os votos determinará o resultado. Ou então esse cara que produziu o sistema, não é ele que conta, mas é ele que determinou o futuro, porque lá atrás ele preparou. Não que isso aconteça, mas... Enfim, não é necessário um ataque direto para que seja colocada em jogo a legitimidade do processo eleitoral. É apenas necessário que se questione a transparência do processo eleitoral e que você coloque em dúvida. A dúvida já é um enfraquecimento do processo eleitoral e da sua legitimidade. E é isso que vem acontecendo, e é isso que o presidente vem fazendo. Então ele não está interessado em maior confiabilidade do sistema, ele está mais preocupado em colocar em dúvida a segurança da eleição para que ele possa utilizar seus próprios interesses ou para justificar que ele perdeu porque, bom, não é que eu sou ruim ou não é que eu não tenho apoio, é porque as urnas não funcionam, porque não teve voto impresso. Então o interesse dele é esse, não é realmente a transparência, até porque ele nunca foi muito uma pessoa preocupada com democracia, mas isso não vem ao caso. Um fato curioso, agora que não tem nada a ver, é que na Inglaterra, por exemplo, os votos são constitucionalmente sigilosos. Então, se você pegar a cédula, você escrever alguma coisa que possa te identificar, aquele voto é descartado, independente do que você votou. Porém, ainda assim é possível que eles sejam identificados posteriormente, caso a justiça determine. Isso não sei se é o ideal, mas é a forma como eles fazem. Aqui no Brasil, não pode ser quebrado o sigilo do voto de maneira alguma, nem com determinação judicial e nem com um revólver apontado para sua cabeça. Não pode. Se você quiser manifestar a sua opinião e o seu voto, você manifesta, mas não tem como comprovar que você de fato fez aquilo.